Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre a eficiência da periodização do treinamento, né? Parece que o tema tem causado uma certa polêmica aí. Isso é normal, né? Tudo que rompe com o paradigma, né, já mostrava para nós Thomas Kuhn que isso causa um desarranjo no sistema e depois tudo caminha para o seu curso natural, né? E nesse curso aqui parece que é o de abandonar, né, a periodização tradicional. Vamos mostrar rapidinho aqui umas evidências aqui, né? Então, como a gente sabe, né, a periodização, ela é um sistema rígido, né, de planificação do treinamento, na sua estrutura original, né, conforme proposto por Matveev, Verkhoshansky e Surin e outros, né? Então, uma estrutura rígida em que inicialmente a gente precisa fazer um cálculo do volume de treinamento, então do macrociclo, e esse volume total a gente vai distribuindo nos mesociclos, né? Existe uma forma adequada para fazer isso, né? E dentro dos mesociclos a gente distribui aquele volume total do meso dentro dos micros e o volume de cada micro a gente vai distribuir nas sessões de treinamento, né? Que são as unidades de treinamento. Então, mais à frente, vamos ver se eu faço um vídeo mostrando para vocês como que é essa estrutura, como que é essa proposição, né? Importante, né, dentro da periodização, que essa estrutura, conforme proposta, ela é rígida, ou seja, não há ajustes ao longo do período, né, de todo o macrociclo, mas, né, hoje em dia, com o avanço do conhecimento, a gente tem utilizado, né, o controle de carga e fazendo ajustes ao longo de todo o macrociclo. Então veja que esses ajustes não é o que propõe a periodização clássica, a periodização tradicional. Né? Mas isso é normal, né? Esses ajustes, porque é uma evolução científica, né? Uma evolução do conhecimento. Tá? Então vamos deixar como ser mais flexíveis, né? E considerar uma periodização como algo que você, como a gente calcula previamente, distribui esses volumes, e depois, dentro desses volumes, de acordo com o objetivo, a gente vai ajustar as intensidades do treinamento e os métodos do treinamento. Então, dentro disso, a gente tem a premissa, né, de que num dado período, veja, um período específico, o nosso atleta vai atingir o seu pico de performance. Então, talvez essa seja a principal característica de uma periodização, que o atleta ele atinge o seu pico de performance em um momento específico dentro daquele macrociclo, né? E para isso acontecer, cada mesociclo nós temos um objetivo a ser alcançado por esse atleta. Então, no mesociclo 1, qual a principal capacidade física e de performance que eu preciso melhorar e quanto que eu preciso melhorar, ou seja, quanto que eu prevejo que eu vou atingir de melhora. E aí, então, a somatória dessas melhoras ao longo dos mesociclos vai fazer com que eu atinja o pico de performance, né, naquela competição-alvo. Porém, né, quando nós examinamos o papel do conceito, né, da periodização em alcançar essa performance máxima num período específico, né, os resultados mostram que a efetividade ela é bastante baixa, ou seja, o que é esperado? Que os atletas, quando submetidos a uma periodização, que eles atinjam um pico de performance na principal competição. Porém, quando nós olhamos para esses dados, né, para esses treinamentos periodizados, a efetividade é baixa, ou seja, o atleta não atinge o seu pico de performance na principal competição do ano. Isso é mostrado aqui, ó, nessa tabela, né, com atletas aqui de velocidade, né, e potência, que a eficiência geral, o que é uma eficiência geral? É quantos por cento dos atletas atingem o pico de performance na principal competição daquele macrociclo. Veja que de todos os atletas, né,
dentro de um campeonato mundial, apenas 22,5% deles, né, dentro dessas modalidades aqui, atingiram o pico de performance na competição-alvo. Veja aqui, homens, né, de 48 atletas, apenas 8 alcançaram sua melhor performance no campeonato mundial ao longo de um macrociclo. O que era esperado? Que os 48 atletas atingissem o pico de performance na principal competição do ano. Então veja aqui, ó, 17% aqui, 25%, 18%, 26%, 16%, 25%, 28% e 25%. Somando tudo isso e dividindo pelo número, né, de dados que eu tenho aqui, nós temos uma eficiência geral de 22,5%. Ou seja, 77,5% dos atletas não tiveram seu pico de performance na principal competição do ano. Ora, se a periodização realmente ela é eficiente, a gente esperaria no mínimo o contrário. 77,5% dos atletas atingindo a sua melhor performance na principal competição do ano, que é aqui o Campeonato Mundial, e apenas 22,5% não atingindo esse pico de performance, né, na principal competição do ano. Então veja que esse dado ele já mostra para nós que a periodização ela é um método que não nos proporciona atingir o que se espera, ou seja, o pico de performance na principal competição do ano. Veja nesse caso aqui. Vou tirar aqui, fica mais fácil a visualização. Eu tenho aqui 8 atletas, né, corredores de 100 metros de alto nível, né, e o acompanhamento da performance ao longo de um macrociclo anual, ou seja, ao longo de um ano. Então, cada linha dessa aqui é um atleta ao longo, né, dessa periodização anual. Todos os atletas foram submetidos ao mesmo programa de treinamento, ou seja, a mesma periodização. Então, se todos tiveram a mesma periodização ao longo do ano, o que é esperado? Que a pior performance desses atletas seja no mesmo mês e a melhor performance, ou seja, o pico de performance atingido, seja no mesmo mês, já que a periodização é a mesma, né? Então os objetivos são os mesmos. Então a pior e a melhor performance deveriam ocorrer de forma equânime, ou seja, igual entre todos esses atletas. Então aqui, ó, eu tenho aqui em estrelinha, em amarelo, a estrela amarela, a melhor performance ao longo dessa periodização, e triângulo vermelho, a pior performance ao longo dessa periodização anual. Então veja, mesmo programa de treinamento, ou seja, mesma periodização, mesmos objetivos, porém o que nós vamos ver aqui são diferentes picos de performance ao longo do ano. Então veja aqui, ó, a pior performance. Teve um atleta aqui em abril, né? 2 em abril, 1 em maio, 2 em maio, 2 em outubro, 1 em fevereiro e 1 em março aqui. Ou seja, a pior performance variou bastante entre esses atletas. Mas o que mais me importa é o pico de performance. A periodização, lembrando que a periodização é a mesma, então o pico de performance desses atletas deve ocorrer no mesmo momento. Veja aqui que isso também não acontece. Eu tenho 2 picos de performance aqui, eu tenho um pico de performance aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui, né? Esse aqui e mais esse. Então, veja como a variabilidade, tanto de melhor quanto de pior performance, é muito grande. Se realmente a periodização fosse eficiente e nos proporcionasse atingir o pico de performance, né, no momento previsto ou desejado, todos deveriam ter a pior performance no mesmo mês e a melhor performance no mesmo mês ao longo dessa periodização anual. A gente vê aqui, por esse outro exemplo, com atletas de alto nível, que isso não aconteceu. Mostra mais uma vez que
a periodização ela é ineficaz, ou seja, ela não nos dá como resultado aquilo que nós esperamos dela, né? Então, como conclusão, né, desses dados aqui, a clara necessidade de desenvolvimento de métodos mais aplicados, eficazes e realistas de treinamento de atletas profissionais, que competem várias vezes por ano e precisam manter um desempenho próximo ao pico, ou seja, próximo ao seu melhor desempenho, durante todo um ano, durante todo um macrociclo. Do ponto de vista prático, que é isso que importa, né? No dia a dia, na prática, para a performance do atleta. Então, nesse ponto de vista, monitorar atletas usando testes que melhor se correlacionam com o desempenho esportivo real é muito mais importante do que seguir conceitos teóricos que afirmam de maneira subjetiva que a melhor forma, ou seja, a melhor performance pode ser previsível e controlada. Ou seja, nós acabamos de ver que isso não é possível através da periodização. E os treinadores são fortemente encorajados a buscar um desempenho máximo diariamente, guiados pelo feedback de medidas simples, uma vez que, e aqui é a informação mais importante, né, para mostrar a ineficácia da periodização, os conceitos subjetivos e empíricos da periodização do treinamento não são capazes de prever esse ponto crucial dos atletas durante os ciclos de treinamento. Ou seja, a periodização ela é um método rígido e ineficaz de levar, né, o atleta para o seu melhor desempenho em um dado momento, como desejado pelo preparador físico e pelo atleta. Essas evidências, né, elas estão nesse estudo e elas também são demonstradas em outros estudos de revisão que eu já mostrei aqui, né, já fiz alguns vídeos mostrando, né, que os estudos, ou seja, a ciência, ela mostra para nós que os estudos com periodização eles são falhos, ou seja, eles não conseguem atingir os objetivos propostos dentro da periodização. Tá? Então aqui, eu já usei muito de periodização, né, no meu passado, porém, com o surgimento de evidências mais sólidas, eu tive que deixar uma crença de lado, né, e usar as evidências científicas. Para quê? Para ter uma eficiência, ter o melhor controle. Então é importante, né, o cientista que ele seja sempre cético, né, e que use as evidências empíricas ao seu favor, ao invés de seguir algo dogmático, né, que a operação está muito mais para um dogma do que para um conhecimento científico.